Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de análise financeira no Excel, calcular a rentabilidade de investimento imobiliário. E me pediram, e portanto cá estou eu este mês a mostrar uma coisa que de facto me pediram e que de facto é relevante. Eu já tinha falado, inclusivamente no blog da Aeroplus, o link possivelmente ficará aqui por baixo, de taxa de desconto. E alguém me perguntou, ok, Artur, isto é tudo muito interessante, mas queremos saber, quando falou no custo do capital, eu queria saber exatamente qual é o custo do tempo, não só do capital, mas do tempo. Porque no último mês nós falámos aqui efetivamente do custo do capital, portanto falámos sempre numa questão de juro, e eu ensinei-vos aqui algumas coisas relativamente à análise financeira genérica para vocês desenvolverem as vossas fórmulas e aquilo que acharem bem nos vossos investimentos imobiliários, mas não falei efetivamente no custo do tempo. E portanto parece-me relevante falar um bocadinho disso. Para tal, vamos ter que aqui assumir algumas coisas e eu não vou entrar em detalhes no Discounted Cash Flow Model. Portanto, eu já tenho um vídeo relativamente simples sobre o DCF no curso de investimento imobiliário nível 1 e um módulo muito grande, um vídeo muito grande e muito extenso sobre o DCF o Discounted Cash Flow Model para imobiliário, que é aquilo que eu uso na minha sociedade, no curso de investimento imobiliário nível 2, portanto essa aula inclusivamente já está feita. Se tiverem interesse nesses cursos, os links também estarão aqui por baixo. Eu não vou entrar em detalhes no DCF, mas vou entrar em detalhes naquilo que quase que podemos considerar que é algo intimamente relacionado com o DCF, ok? E portanto vamos agora aqui falar, mudar a nossa calculadora para aqui ter o custo do capital, ok? E vamos ter agora aqui um custo do tempo. Este custo do tempo é uma forma genérica de falar na inflação, não é? É uma forma simples de falar na inflação. A meu ver faz sentido, mas há quem não goste deste termo, custo de capital e custo do tempo. Para mim são os dois termos que eu uso. Portanto, uma coisa é o custo do capital, é o juro que nós pagamos por pedir dinheiro emprestado. Outra é o custo do tempo, é o dinheiro que nós vamos receber no futuro, que hoje não vale a mesma coisa, porque temos que descontar esse valor. Portanto, se conhecem a teoria do Discounted Cash Flow, devem ver isso. Se não conhecem, haverá certamente aqui um link para alguma coisa a falar disso e possivelmente já fizeram um curso de investimento imobiliário nível 1, onde eu falo suavemente sobre isso. E depois há o custo de oportunidade, que é uma coisa que não é financeira. Essa não é financeira e, portanto, não é mensurável financeiramente falando. O custo de tempo é, sim, mensurável. E como é que normalmente eu faço isso? Além de fazer o Discounted Cash Flow, nos imóveis da minha sociedade, especialmente em imóveis maiores que incorrem num investimento maior, comecemos com o Net Present Value. Portanto, eu vou colocar valor presente líquido. Ora, valor presente líquido. É um conceito intimamente relacionado com o DCF, mas não é a mesma coisa. E como é que nós calculamos isso? Nós calculamos isso pela fórmula de Net Present Value. Eu, na planilha, quando tenho o meu Google em português, que é o caso, vocês podem aqui ver o botão partilhar, a última edição foi efetuada há segundos, o menu está todo em português. Eu normalmente faço a fórmula assim para ver como é que ele traduz. Ok, em português chama-se VAL, se vocês quiserem aplicar esta fórmula. Então, o VAL, como é que funciona? Em primeiro lugar, temos que encontrar a taxa de desconto, inclusivamente eu vou aqui falar de várias coisas. Já aqui abri o editor do Google para vos mostrar algumas das funções que nós vamos falar. E a primeira, de facto, é o Net Present Value, VAL. E já agora, ok, temos aqui o VPL, que é Net Present Value. Portanto, supostamente haveria de ser VPL e não VAL. Já agora, perceber a diferença, vamos procurar aqui VAL. A fórmula VAL de facto não existe. E eu vou, por causa disso, antes de mais calcular o VAL e depois calcular este VPL. Vamos lá então. Em primeiro lugar, a nossa taxa de desconto. Temos a velha questão de qual é a taxa de desconto própria para o imobiliário, que é preciso encontrar, é um problema para si. Eu vou só aqui falar de 4%. Podem ver um artigo no nosso blog que fala de como encontrar a taxa de desconto, salvo erro,
ou quer dizer, dar algumas luzes. Encontrar a taxa de desconto é um problema muito complexo, na minha opinião. Para ser bem encontrado. Encontrar uma taxa de desconto simples é muito rápido, o problema é que não fica muitas vezes bem feita. E agora, os vários fluxos de caixa. O primeiro fluxo de caixa futuro, ok? Este aqui é muito simples, será a nossa renda. A grande questão é os fluxos de caixa adicionais. E, portanto, nesta fórmula aqui, reparem que ele dá imediatamente o valor para um cash flow futuro. É muito simples. Basta pegarmos nesta renda e dividi-la por... Que taxa de desconto é que eu usei? 4%. Vamos dividir por 1,04 e tem que dar a mesma coisa. Não tem aqui grande ciência, não é? No entanto, aqui vamos precisar de outros parâmetros e agora sim eu vou ter que, só para ter certeza que não estou a estragar nada, vamos ter que inserir aqui alguns parâmetros para percebermos isso. Portanto, eu vou puxar o 2 para aqui, vamos falar no 3, no 4 e no 5 e temos aqui o problema sempre das bordas. Parâmetro 3, parâmetro 4 e parâmetro 5. Muito bem, este aqui seriam os cash flows anuais deste investimento, ok? Portanto, deste imóvel em concreto. Ora, vamos colocar aqui, como eu já não me lembro onde é, vamos colocar por aqui e depois já me preocupo com as bordas. Entretanto, vamos computar estes valores anualmente, ou seja, antes de mais eu vou já multiplicar isto por 12, que será, na verdade, este parâmetro, que será 800 vezes 12. Portanto, em teoria, o primeiro cash flow, e aqui não estamos a assumir taxa de ocupação, portanto, lá irei a essa parte em que assumimos uma rentabilidade mais conservadora, como de resto fizemos aqui, nesta rentabilidade bruta conservadora. Vamos assumir que o primeiro cash flow é exatamente este, portanto, esta célula vai aparecer assim, não precisamos dela para nada, e vamos agora buscar este valor como taxa como o primeiro cash flow gerado. E vamos assumir nos próximos anos que nós vamos gerar um cash flow. Vamos até assumir uma coisa, é muito simples. Neste caso eu vou manter as células a vermelho, mas vou seguir a mesma lógica. Vamos assumir que aumentamos a renda em 3% todos os anos, ok? Portanto aqui não tem muita ciência, eu aqui vou fazê-lo de novo para não perder a borda, acho que é mais eficiente, mais 3%. Muito bem, temos estes cash flows. E agora é muito simples, vamos aqui neste fluxo de caixa considerar também isto. Portanto, o valor presente líquido destes cash flows todos é precisamente 45 mil, é uma taxa de desconto de 4%, que se diga. É de facto 45.274,77€. Naturalmente que, e já agora isto não é mensal, é anual, vamos dividir este por 12. Estas são células automáticas e a maturidade do crédito aqui não depende uma coisa da outra, portanto vamos aqui pôr a mesma coisa. Simplesmente vou buscar este. Portanto aqui, ou se quisermos, é não aplicável. Parâmetro 1, porque aqui já não é custo do capital e portanto já não vamos falar esta maturidade, basicamente só é aplicável aqui. E portanto, basicamente é isto. Importa dizer, naturalmente, que a soma de todos estes cash flows tem que ser naturalmente maior e relativamente maior do que o net present value, o valor presente líquido do investimento. Como é óbvio, é isso que a taxa de desconto está a fazer. Não tem aqui grande ciência. Agora, como vos disse, vamos acompanhar aqui algumas das funções. Isto para eu não me esquecer de tudo o que quer dizer, e muitas vezes estas fórmulas já estão embutidas nas minhas calculadoras e, portanto, vou ser já completamente honesto com vocês. Não sei estas fórmulas todas de cor e às vezes tenho que ir ver à documentação da Google, no caso, que função é que eu quero espelhar para uma determinada coisa. Muito bem, ele aqui fala-nos em VPL. E eu já agora estou curioso para saber se VPL seria... ele troca para VAL. Portanto, é a mesma fórmula, não temos aqui dúvidas absolutamente nenhumas.
Portanto, calcula o valor líquido atual de um investimento com base numa série de fluxos de caixa periódicos e uma taxa de desconto. Portanto, foi exatamente o que aqui fizemos. Estes são os cash flows futuros, sendo que este é o primeiro e os outros são os seguintes. E agora, se calhar têm já uma pergunta genérica. Isto é importante também ir explicando as fórmulas para explicar outros conceitos. Se eu estou a considerar uma taxa de 3% composta, como é que estou a classificar ou melhor, ao estar a classificar uma taxa de desconto de 4%, se de facto eu estou a assumir que o investimento hoje é melhor do que amanhã. Sim, ao fazer as contas assim, sim, eu estou a assumir que efetivamente o investimento vai ser mais descontado do que apreciado, ou pelo menos o investimento não, os rendimentos do investimento vão ser mais descontados àquilo que é a luz do valor presente líquido do que propriamente apreciados. E, portanto, sim, este investimento não era uma coisa óbvia, não é? Agora, a taxa de desconto vocês têm que encontrar para o vosso investimento em função daquilo que quiserem e é por causa disto que, aliás, o valor presente líquido é uma coisa importante para nos dizer uma coisa, que é efetivamente os rendimentos têm que ser aumentados com o tempo, portanto temos que ter alguma coisa para refletir efetivamente aquilo que é o desconto no capital, provindo naturalmente do tempo. Eu que não vou alterar isto, senão vou ter que mexer nestas células. Muito bem, já estamos então aqui, já avançámos um bom bocado. Vamos então falar agora de outras funções. Normalmente vocês aqui têm funções relacionadas, cá está, consulte também. E já agora, quando alguém me pergunta o VPL versus, portanto, o Net Present Value, que aqui se chama VAL, e eu conhecia de facto como VPL, mas ok, funciona igual, versus o valor presente, qual é a diferença entre o valor presente e o valor presente líquido de alguma coisa? Quer dizer, não é que isto seja a razão, mas eu sempre aprendi que o valor presente só considera fluxos de caixa regulares e o valor presente líquido considera fluxos de caixa irregulares. Reparem que eu aqui tenho valores de caixa irregulares, aliás, podemos mesmo tentar fazer aqui, só para que se perceba que esteja tudo às claras, qual é o VP, vamos ver, que aqui é traduzido então para VA, qual é a taxa de desconto? São os 4%. O número de períodos, neste caso seriam 5 períodos. O valor do pagamento, reparem que aqui eu só posso introduzir uma. E já agora aqui VAL e VA, aliás, nem percebo porque é que o VAL não vem negativo, tudo bem. Em análise financeira, normalmente estes valores vêm negativos, portanto, se quiserem apresentar, basta negativar o valor. O valor presente líquido aqui é maior, naturalmente, porque consideramos valores também maiores. Mas se nós fizéssemos exatamente o mesmo valor, ele terá que dar exatamente o mesmo valor também em termos de valor líquido, valor atual líquido e valor atual, ok? Portanto, seria a mesma coisa. Uma fórmula considera valores irregulares. É por causa disso, na minha opinião, que vocês devem sempre pensar em aumentar os rendimentos, como eu estava a dizer, mas, portanto, só para dizer, porque algumas pessoas provavelmente vão falar logo do VA, e, portanto, assim fica claro. Muito bem, vamos então ver fórmulas relacionadas. Temos o XVL, que é o valor líquido atual de investimento com base numa série especificada de fluxos de caixa, que foi aquilo que eu fiz, com periodicidade possivelmente irregular e uma taxa de desconto. Basicamente aqui é exatamente o que nós fizemos. Portanto, o XVAL ou XVPL, provavelmente ele vai me traduzir para a mesma forma, mas já agora vamos ver. XVPL, portanto não estou a ver nenhuma diferença para aquilo, não, XVAL. Portanto há uma diferença. Calcula o valor líquido atual de um investimento com base em uma série especificada de fluxos de caixa com periodicidade possivelmente irregular. Ok, aqui a diferença está, eu não tinha visto isto, ou não estava com atenção suficiente, está na periodicidade possivelmente ser irregular. Ou seja, repare-se que aqui de facto os rendimentos são regulares. Portanto, eu estou a dizer 5 parâmetros. Aqui seria, e eu não pus cá os comentários e devo pôr, portanto, rendimento ano 1,
rendimento do segundo ano, do ano 2, rendimento do ano 3 e por aí vai, como dizem os nossos amigos brasileiros. Portanto, e por aí fora, não é? Portanto, todos os anos temos aqui, já agora, só para que isto fique completo, não sabemos se vamos libertar estas planilhas um dia ou não, e portanto, para já não vamos, mas poderá acontecer um dia libertarmos e portanto assim fica mais completo, ok? O XVAL permite-vos efetivamente terem fluxos de caixa com periodicidade irregular. O VPL já assume fluxos de caixa irregulares, ok? Portanto, o VP é que não. Agora vamos para o XTIR, que é a taxa de retorno, ou o TIR, se quiserem. É a mesma coisa, mas relativamente à taxa interna de retorno, TIR significa isso, taxa interna de retorno, para a qual o valor presente líquido é zero. Ou seja, nós podemos. Agora é assim, aqui o X, aliás, temos aqui também a TIR, não sei se tem link, não. O X, mas temos aqui a TIR. O X, efetivamente, é para a irregularidade da periodicidade. Vamos aqui ver. TIR, aqui um exemplo. Primeiro, as quantias de fluxos de caixa e depois pode ser dada numa matriz, está aqui, ou um intervalo, e depois a taxa estimada. Portanto, que é opcional. Portanto, aliás, diz aqui opcional, mas quando aparece um parâmetro assim é porque é opcional. Temos aqui um exemplo e temos depois aqui sempre em baixo, portanto, para estes cash flows, temos uma taxa interna de retorno de 0,51. É também interessante, é uma das coisas que normalmente também se calcula, embora eu não dê tanto valor, pessoalmente, taxa interna de retorno. Essa taxa é anual, portanto está certo, e os montantes de fluxos de caixa vamos considerar este, só para ver se ele funciona, possivelmente não. Vamos aqui considerar uma coisa, a matriz de valores deve incluir números negativos e positivos, vamos ver este exemplo, exatamente, temos aqui números negativos também. Eu pessoalmente não me vou dar ao trabalho de fazer isto, mas já ficam com uma ideia de como é que se calcularia a TIR. A TIR, já agora em inglês, será o equivalente ao IRR, Internal Return Rate, ok? E portanto teríamos que aqui incluir alguns números negativos, como aquilo que seria naturalmente, agora fica tudo negativo, é o problema. Vou negativar este valor. Agora todos os outros ficam negativos, mas já temos aqui um valor diferente de num, não é? E portanto sabemos que ele está certo. Eu vou deixar esta aqui para o fim, porque também, sinceramente, não é algo que eu uso muito. Acho que não me dá muita informação, acho que é uma métrica saudável, naturalmente, mas acho que não me dá muita informação e, portanto, vou deixar um bocadinho para o fim. Depois temos a MTIR, que é modificada, é basicamente a taxa interna de retorno, mas modificada quando, e diz aqui, modificada de investimento com base em uma série de fluxos de caixa periódicos e na diferença entre a taxa de juros paga sobre o financiamento e o retorno recebido sobre o lucro reinvestido. Ou seja, esta, a meu ver, a MTIR é uma coisa importante, não para este caso concreto, mas para aquela informação que eu já vos passei de quando quando nós investimos o valor das rendas. Isso, inclusivamente, é uma coisa que nós todos os anos explicamos bem no nosso workshop, onde nós proativamente, se quisermos, investimos o valor das rendas que oferimos e o porquê e a vantagem deles serem mensais e, portanto, é também, na minha opinião, interessante. Assim sendo, vamos aqui ver alguma coisa da MTIR. E vamos aqui ver um exemplo. Portanto, temos cash flows negativos, naturalmente, e outros positivos, e temos uma taxa de juro e uma taxa de reinvestimento, e portanto dá um resultado final diferente. A MTIR é de facto importante, na minha opinião, por causa da diferenciação de uma com a outra, não tanto importante quanto, ou melhor, a TIR é que não seria tão importante, na minha opinião, como a MTIR. Agora,
vamos calcular a TIR, que é uma métrica um bocadinho complicada de aqui reproduzir. A questão é essa, é que nós não temos simplesmente aqui uma... Mas eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui, pronto, para não ser preguiçoso, e assim também vos mostro tudo o que há para mostrar sobre isto. Basicamente, qual é a ideia da taxa interna de retorno? É quando nós temos despesas no investimento, isso tem que ser considerado na taxa interna de retorno, não é? E, portanto, aqui no primeiro ano vamos assumir que nós temos exatamente a mesma coisa, portanto, não tivemos desconto absolutamente nenhum. Não queria dizer desconto, naturalmente, queria dizer investimento feito no investimento, por assim dizer, não tivemos nenhum custo adicional com o investimento, ou seja, os cash flows sempre foram positivos. E já agora, há aqui uma coisa que é muito interessante também dizer. Uma coisa é o rendimento para o cálculo do valor presente líquido, não é? Outra diferente não são só o rendimento, é o cash flow todo. E, portanto, na prática, nós teríamos que aqui deduzir. Agora vimos aqui ao cash flow anual e passamos a utilizar um destes cash flows. Por exemplo, o líquido. Repare-se que tudo mudou. Podemos considerar o valor só dos rendimentos, não faz sentido. Devemos descontar também. Descontar não vou aqui dizer descontar se não confundo, mas subtrair aquilo que são os custos. Podemos falar sem obrigações, podemos falar EBITDA ou EBITDA e o cash flow líquido, ou seja, já depois de impostos. Vocês podem usar qualquer um destes. Aquilo que eu não recomendo é olharem só para a renda. Acho que é um mau predicado para fazerem avaliações de negócios imobiliários, ok? Portanto, vamos aqui considerar o EBITDA para excluirmos o valor presente líquido sem juro. É líquido, é semi-líquido, por assim dizer, e portanto já aqui temos alguma coisa. Basicamente, o que é que este valor presente líquido? E isto para depois percebermos bem a taxa interna de retorno. O que é que este valor líquido de 14.286 quer dizer? Quer dizer que nós achamos que vai haver uma taxa de desconto neste período de 4%. Mais uma vez, vejam os outros recursos sobre taxa de desconto para perceberem o que é que isto significa. E já agora, o conceito de valor presente líquido está intimamente relacionado. Se já me ouviram falar sobre discounted cash flow, as coisas estão intimamente relacionadas, não é? Depois, os vários cash flows que temos, que eu aqui assumo que crescem a 3% ao ano, e crescer 3% ao ano numa coisa EBITDA não é a mesma coisa que crescer 3% ao ano na renda. É diferente, portanto, são coisas diferentes, não é? E depois temos ainda, aliás, peço desculpa, aqui tem o parâmetro 1 e depois temos os outros parâmetros. Na verdade, se calhar eu estou a fazer isto mal, porque seria mais concreto dizermos aqui, não que é 37, mas eu estou aqui também a considerar o primeiro fluxo de caixa como futuros, e não é bem, mas por acaso vai dar ao mesmo, porque ele também vai buscar novamente o 36, salvo erro. Estou aqui preocupado que ele diz M36 e M36, mas salvo erro, portanto, se eu selecionar só o 37... certo. Portanto, estamos em colunas. Portanto, M36 e N36. Está completamente correto. 14.000. O que é que isto significa? Que se no nosso investimento tivermos uma taxa de desconto de 4% e estes forem os rendimentos auferidos EBITDA, ou EBITDA, como quiserem, então o valor presente daquilo que são os nossos rendimentos nos próximos 5 anos, este investimento hoje vale isto. Ou seja, vale menos do que a soma deles. É tão simples quanto isto. Vamos dizer que, se calhar, vocês poderiam fazer um investimento e dizer, ok, no primeiro ano de rendas eu vou receber 3.029 e 18 cêntimos, no segundo vou receber 3.120 euros e 6 cêntimos e por aí fora, até ao ano 5 em que vou receber 3.409,37 cêntimos. Logo, eu vou ter um cash flow de 16.082,35. Certo, tudo isso é certo. Mas temos que descontar o tempo no capital. E o tempo, normalmente, é a inflação e todos os outros descontos que temos financeiros e contabilísticos nisso. E, portanto, o valor presente líquido é sempre inferior àquilo que é a soma dos cash flows futuros, ok? É a soma dos cash flows futuros menos a taxa de desconto. Já agora vocês podem dizer, então não é tão simples quanto somar e dividir por 1,04? E a resposta é, não é. Repare-se a diferença.
Uma coisa é descontar a soma de vários rendimentos uma vez, outra é descontar os vários rendimentos periodicamente de acordo com uma taxa de desconto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? É por isso que há uma fórmula aqui que na realidade é bem complicada e que eu já a desmontei, portanto há alguns vídeos onde eu desmonto esta fórmula e a faço à mão, o que envolve algumas, de facto é algo muito pesado para apresentar neste contexto. Vocês podem utilizar simplesmente a fórmula VAR. Ok, então vamos à taxa interna de retorno. Agora que sabemos o que é que o valor presente líquido sem juros significa, podemos então utilizar a taxa de retorno de uma forma mais realista. Se não tiverem valores cash flows negativos durante o ano, então nada disto aqui é muito significativo, porque não precisamos de uma taxa interna de retorno, podemos simplesmente olhar para a rentabilidade, ok? Não precisamos de mais nada. No entanto, vamos assumir que no ano 2, e agora vai ser aqui um problema, porque eu vou ter que fazer upload de tudo, aliás, não no ano 2, vamos aqui colocar no ano 5, para eu não ter que fazer update de nada. Muito bem, este de facto foi o cash flow positivo, aquilo que entrou de positivo, rendimento. Agora vamos dizer que o imóvel infelizmente teve que levar um telhado novo e tivemos que substituir esse telhado e isso nos custou 30 mil euros. Logo, o retorno desse ano, o cash flow é negativo. Como tal, nós temos uma taxa de desconto associada de, neste caso, 28%. Voltamos a ter que negativar e já agora ver aqui se... Ok, aqui não. Mas normalmente estas fórmulas, por questões de análise financeira, costumam vir negativas. Eu prefiro trabalhar com tudo positivo. E temos uma taxa interna de retorno de 28%, ok? No investimento. E, portanto, estamos aqui bem. Se quisermos a taxa mensal, também é muito simples aqui. Vamos fazer um prorata muito simples e vamos dizer que isto aqui é naturalmente uma percentagem. Portanto, uma taxa interna mensal deste valor. A única coisa que nós aqui temos que mudar são, de facto, os parâmetros. Eu aqui vou também colocar este valor assim e este valor também, eventualmente, assim. Repare-se que aqui estou só a considerar os valores da renda, o que também, portanto, sem custo, o que também não é muito justo. Eu posso simplesmente chegar aqui e fazer isto e vermos esta taxa a mudar e aqui vamos tirar os 30 mil euros e aqui sim já temos uma taxa de retorno negativa. Normalmente, e aliás é intuitivo, reparem, recebemos aqui 3 mais 6, mais 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, investimos 26 em termos de cash flow e portanto vamos ter que ter uma taxa de retorno líquida. Vamos aqui, uma taxa de retorno negativa. Vamos aqui colocar investimento de 20 mil euros no telhado. Agora não sei se foram 20 mil, não, foram 30 mil, vamos aqui mudar e ver também a diferença na taxa. Portanto, são métricas simples para vocês calcularem o custo do tempo que podem perfeitamente usar. Isto para rematar a questão de, ok, o custo do tempo, porque o custo do capital tinha sido coberto, embora coberto tudo de uma forma muito superficial, dá para usar outras fórmulas, dá para fazer muito mais, mas eu aqui tenho que me cingir àquilo que é o tempo que tenho e aquilo que, na minha opinião, interessará à maior parte das pessoas. E, portanto, também não temos aqui fórmulas mais relacionadas, a não ser a questão da diferenciação, de fazermos o investimento, portanto, o investimento dos cash flows positivos, não é? É uma determinada taxa, ok? E temos a questão da variabilidade, da periodicidade, que também não me parece ser uma coisa muito, muito relevante, especialmente em imobiliário, onde estamos sempre a falar de valores mensais ou valores anuais. Se vocês quiserem fatorizar já agora, ainda dentro desta questão, se quiserem fatorizar a irregularidade mensal, podem simplesmente utilizar aquilo que eu aqui fiz, que foi os cash flows anuais, ok? E aqui estamos a assumir uma taxa de ocupação de 100%, portanto podemos aqui assumir uma taxa de ocupação mais pequena, mas eu aqui não estou... Isso já é de facto aquilo que eu vou fazer no curso de investimento imobiliário nível 2 e basicamente se no primeiro ano tiverem 10 meses arrendados e no segundo ano vocês tiverem 12 meses arrendados, então basta que em vez de traduzirem isto numa irregularidade de cash flows que existe, convertem para um período em que não haja
irregularidade de periodicidade, por exemplo, ao ano. Portanto, vamos assumir que neste caso a renda era 800 euros, salvo erro, neste exemplo. Vamos aqui perceber, só para que não esteja, só para ser sempre coerente, exatamente, vezes 10, eu disse vezes 10 e escrevi vezes 12, e aqui a mesma coisa, vamos aqui assumir vezes 12, aqui a renda são o C36, portanto temos estes valores. Independentemente do resto, isto agora são cash flows regulares, ok? Vocês podem sempre fatorizar sempre não, a não ser, quer dizer, às vezes, poder sempre até podem, mas às vezes é muito mais simples adotar, portanto, aceitar a irregularidade. Mas é uma coisa que talvez interesse menos, e acho que num negócio imobiliário simples, em que não envolva uma grande quantidade de dinheiro, acho que isto chega perfeitamente. Tem aqui duas coisas interessantes para o custo do tempo, se bem que, na minha opinião, o Net Present Value é o mais importante de tudo para se avaliar um negócio imobiliário logo à partida. A taxa interna de retorno é interessante, é uma métrica interessante por ser interessante, ok? Mais nada. O valor presente líquido oferece-nos uma informação mais imediata. Espero que tenham gostado deste episódio. Vemo-nos no próximo mês noutro, e até lá, a todos e a todas, bons negócios imobiliários. Fiquem bem.